Legal, pessoal. Então, acho que a gente veio aqui contar um pouco da história junto com Contabilizei e Doc, como foi viabilizado o Contabilizei Bank. Foi um processo que nasceu no ano passado e foi implementado de maneira rápida e, obviamente, teve uma escalabilidade muito interessante. Então, o ponto aqui é trazer um pouco da experiência do Heitor junto ao Contabilizei Bank, com a infraestrutura da DOC de Banking as a Service, como a gente evoluiu e como a gente chegou onde chegou hoje com um número muito interessante de clientes e evoluindo dentro do Contabilizei. Então, Heitor, primeiro apresentar aqui Heitor Barcelos, ele é o VP do Contabilizei Bank dentro da unidade da Contabilizei, e ele vai contar um pouco para a gente dessa formatação, da ideia. Eu acho que vale, Heitor, você começar contando um pouco sobre a Contabilizei em si, para contextualizar, claro. E a gente depois passa aí especificamente para os pontos aqui do Contabilizei Bank. Claro. Pessoal, primeiro deixa eu aproveitar e agradecer a presença de todos aqui, né? Acho que todo mundo viu aqui como foi difícil de chegar por causa do trânsito, então todo mundo fez um esforço e também aqui pelo nosso atraso aqui no início, aqui também agradecer que todo mundo ficou bem firme aqui aguardando. Comentando, eu me chamo Heitor Barcelos mesmo, eu entrei na Contabilizei para fazer toda a estratégia de serviços financeiros, né? A Contabilizei, ela é e hoje eu atuo também como Managing Partner, que na verdade é a pessoa que toca toda a operação do Contabilizei Bank. Então, a Contabilizei ela é especializada em resolver problemas do empreendedor. Então, como é que isso funciona? A primeira coisa é que o empreendedor não conseguia ia montar uma empresa, ele precisava contratar um contador. Um contador, na época, cobrava um salário mínimo. Então, imagina, você vai começar uma empresa, já tem um funcionário lá que cobrava 13º. Hoje seria o equivalente, sei lá, R$ 1.200 ali por mês de custo, só de largada para você ter uma empresa desse tamanho. A Contabilizei foi lá e colocou uma contabilidade, na época, R$ 49,90. Vocês imaginam a diferença que isso faz? Eu já tive empresa, você também já teve? Já somos empreendedores, exato, né? Então você sabe a diferença que você tem que ter um chequezinho ali de R$ 1.200 versus um 49. Esse foi o primeiro problema. A outra coisa que nós descobrimos também que era necessário era a própria abertura de empresa. Na época nós não fazíamos, então o contador cobrava R$ 1.500 para abrir uma empresa. A gente teve uma ideia, cara, quem sabe a gente oferece, é bem agressivo. Abertura de empresa de graça se a pessoa contratar o plano de um ano. Você imagina, na época, R$ 49,90 por um ano ainda era muito mais barato que a abertura de empresa já com a contabilidade. E isso foi muito disruptivo, né? Depois, o que nós... Aí eu acho que a gente já está entrando um pouco no porquê do Contabilizei Bank aqui, né, João? Uhum. Mas o próximo problema que a pessoa tinha era como é que eu vou receber dinheiro na minha conta? Muitas vezes o empresário, o grande problema que ele tem é essa separação da pessoa física com a pessoa jurídica. Então as pessoas nem sabem que eles precisam de uma conta PJ e pode acontecer o pior. A Receita pode entender que aquele faturamento é um faturamento de pessoa física e tributa em 27,5%. Então nós montamos o Contabilizei Bank, depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes mais para frente, a gente montou serviços de cobrança para ajudar eles, depois benefícios, que é o plano de saúde que a gente vende também, com produtos exclusivos. Então é sempre para tentar proteger e estimular, essa é a grande... Inclusive, a questão social da Contabilizei é estimular o empreendedorismo no país. Eu acho que o ponto aqui que é interessante aqui, ver um pouco dessa jornada da Contabilizei aqui, é ver como a Contabilizei coloca, né, assim, chegou para oferecer o banking. Então você falou, poxa, no primeiro passo é oferecer a contabilidade, depois organizar as finanças dele, que eles faziam em instituições terceiras. E como surgiu essa ideia de falar, poxa, vamos fazer isso internamente? Porque, assim, organizar a vida dele já é algo que vocês já fazem. O ponto é organizar financeiramente também. Então, como foi essa ideia? Como isso surgiu e como vocês começaram a materializar isso? A parte mais criativa que tem dessa é... Bom, respondendo a pergunta, começando pelo final, né? A experiência. A experiência é sempre em primeiro lugar. Até tem uma frase, quem for no meu LinkedIn lá vai ver que eu coloco que a conveniência, ela ganha do preço. Eu até faço uma brincadeira com aquela que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. Eu falo que a conveniência come o preço no café da manhã. Então, sempre é conveniência em primeiro lugar. As pessoas, quando elas montavam uma empresa, na época, tenta chegar num banco, mas fala, vou abrir uma conta, é fácil. A empresa tinha sido lançada ontem. Imagina o gerente do banco olhando, cara, essa conta foi lançada ontem, eu não vou abrir. Me manda sua conta de luz nos últimos 5 anos, né? Exato. Tipo, qual é o histórico de faturamento que você tem nessa empresa para eu saber se eu posso abrir essa conta ou não? E nos bancos digitais também acontecia isso. Tá?
eram muito mais focados em empresas que já existiam há algum tempo. E aí o que nós fizemos foi, como a gente abre a empresa da pessoa, eu já pego toda a documentação, eu reaproveito essa documentação para abrir a empresa. Então, na época, a gente brincava o seguinte, o Nubank, na época, falava que ele abria a conta do tipo, só pedindo uma foto do documento e uma selfie. A gente inovou e a gente abre com um clique, porque eu já tenho todo o documento, eu já abri a empresa dele. O onboarding ele já fez, né? Porque você já abriu a empresa. Ele já fez o onboarding para fazer a abertura da empresa. Então, eu já posso abrir a conta dele. Fazendo uma analogia aqui para que todos entendam melhor, quando a gente vai, às vezes, criar um usuário em algum lugar, a gente pode fazer o login com o Google. Né? Você fala, quero fazer o login com o Google. Então, imagina que agora eu falo assim, eu quero abrir uma conta. Então, quem sabe você faz o login com a Contabilizei. Mais para frente, eu quero tomar um crédito. Preciso de uma documentação nova? Não, eu vou usar a documentação Contabilizei, ele só tem que aprovar. Então, a conveniência foi chave e era importante que a gente tivesse todo esse controle do processo, e aí a Doc foi um parceiro essencial nesse ponto, para que a gente pudesse oferecer isso hoje para os nossos clientes. E aí, Heitor, acho que tem um ponto interessante aqui, que a gente, foco da Contabilizei é muito MEI, pequenas empresas e por aí vai, né? Sem MEI. Acima de MEI. Acima de MEI, desculpa, né? Acima de MEI a gente é o foco da Contabilizei. Depois eu até faço um comentário sobre MEI. Boa. E eu acho que o ponto importante aqui, e a gente vê uma série de contas digitais disponíveis no mercado. Quando vocês entraram, e até pré, né? Toda o plano em função disso. Vocês viram que existia oportunidade nesse segmento e como vocês viram o retorno disso, né? Porque assim, uma coisa é o plano, outra coisa é a implementação em si, dentro desse ecossistema que vocês já viviam. Claro. Como foi isso? Né? É muito legal essa pergunta, João, porque ela entra exatamente nesse ponto aqui, que vocês estão vendo aqui, Embedded Finance. Né? Isso aqui, a tradução é mais fintech embarcada, serviços financeiros embarcados. O que isso significa? Significa que ninguém quer um banco simplesmente por ter um banco. Aquela época em que você tinha o meu banco é o X, o meu banco é o Y, ela meio que passa. A gente precisa de um banco para fazer coisas. Então, uma delas é você guardar o seu dinheiro, outra é quando você está precisando de capital, o banco pode te emprestar, e o principal são pagamentos. Né? Então, esse conceito de Embedded Finance é você integrar o serviço financeiro dentro de alguma jornada que exista do cliente. No nosso caso, é a contabilidade. Então, você imagina o seguinte, toda vez que o cliente presta um serviço, então a gente tem um freelancer, por exemplo, e aí ele fez um serviço de 10 mil reais, ele emitiu uma nota fiscal. Esse dinheiro, quando ele emite a nota fiscal, se o dinheiro já cai direto na conta integrada, ele já é contabilizado automaticamente. Qual que era a alternativa antes? Você tinha uma conta num banco grande ou mesmo no banco digital. No final do mês ele teria que exportar o extrato e importar o extrato daqui. De novo entra a conveniência. A gente fala, cara, mas é só uma importação? É só uma importação. Mas tem muita gente que não faz. Por quê? Porque não é conveniente. Você tem que, todo dia, todo final do mês, vou ter que importar o extrato, né? Achar no meu banco como é que eu exporto no formato X, subir aqui o documento. E aí isso é feito automaticamente aqui dentro do Contabilizei Bank. Então, esse conceito do Embedded Finance, na nossa visão, ele muda o jogo completamente. Então, a pessoa não pega e fala o seguinte, eu vou comparar você com o banco A, com o banco B que já existem. Fala, não, é diferente. Aqui ele está integrado na tua jornada, ele já é aberto automaticamente com um clique, você não vai precisar ficar fazendo a importação de extrato. Em última instância, a gente fala, você gosta muito do banco X? Deixa o dinheiro passar aqui e depois você manda para lá. E aí a gente tem o que a gente chama como o dinheiro já bate lá dentro, aí é o nosso trabalho de dar uma experiência boa para o cliente, dar produtos bons para o cliente. Dar serviços para que ele continue. Para que ele continue lá. Então é super fair do nosso lado, né? A gente tem essa chance e para o cliente é extremamente conveniente. Né? Ele acaba não tendo muito motivo para abrir uma outra conta PJ. Entendi. Só um comentário, João, sobre o MEI. Tem uma questão social da Contabilizei muito legal. A Contabilizei ela não vende nada que possa ser feito de graça. Então, por exemplo, a conta é totalmente de graça. E a contabilidade do MEI, o governo não exige que tenha um contador. Então, como a pessoa pode fazer sozinho, o nosso blog é talvez a maior referência do Brasil sobre como que ele consegue se servir sozinho. Então, a gente investe muito nessa educação financeira para que o MEI ele possa fazer sozinho e se ele algum dia ultrapassar o volume do MEI, a gente fica mais feliz ainda em receber ele ali de novo como um cliente nosso. Legal. E assim, acho que tem um ponto também, Heitor, quando você mostrou a experiência da própria aplicação. Né? Você fala da experiência, a gente está falando de experiência em alto nível.
Pô, a experiência de abrir a conta, a experiência de ter uma conta integrada, a experiência de ter a contabilidade. Eu acho que tem também o ponto da própria experiência na utilização, na aplicação. Eu vi que vocês têm slides laterais. Sim. Eu acho que é interessante dar um pouco dessa, tangibilizar, que muitas vezes a gente pensa, tá bom, a experiência vai ser melhor, mas quais os pontos que vocês colocaram que também fazem parte disso e que são super interessantes, que eu acho que é um diferencial até tático e operacional da coisa, né? Sim, sim. Quando a gente faz pesquisa sobre o que a pessoa espera de uma contabilidade, o que as pessoas comentam é uma que aconteça de maneira automática e que ela saiba que ela está regular em tudo e que ela não precisa se preocupar. Ou seja, que ela não seja um problema que ela tenha que resolver. Então, imagina só, esse fato que eu descrevi antes da importação do extrato automático já é um problema enorme. E a gente foi construindo em cima disso. Então, você imagina que você é um freelancer, você fez essa emissão lá de uma nota de R$10.000, não precisa se preocupar com o extrato, que ele vai ser feito de maneira automática. E só que esse imposto, essa grana que você emitiu a nota, ela vai gerar um imposto. Você vai ter que pagar no outro mês. A Contabilizei, ela gera guia de imposto. E se a pessoa tem o banco lá, já que o banco começou depois da Contabilizei, essa guia de imposto já fica agendada para um débito automático. Então você imagina, você literalmente fica com uma experiência muito mais suave. Você não precisa ficar se preocupando, puxa, eu vou emitir uma nota, deixa eu ver se o cara pagou, deixa eu ver, vou ter que pagar o imposto vence no dia 20. Se você deixar tudo configurado no automático, ele vai lá e faz. Isso que você descreveu é uma coisa muito legal, que nós somos a única solução aqui no Brasil em que você chega no extrato. Imagina que é uma conta da sua pessoa jurídica, né? Imagina que você pegou e pagou uma conta pessoa física. Fala, puta, paguei uma conta pessoa física, o que eu vou fazer? Meu contador vai brigar comigo. Você simplesmente vai no extrato, você arrasta para a esquerda e você fala, essa aqui é pessoa física. Aí você fala, puxa, me enganei. Volta, essa aqui é pessoa jurídica. E o contador já vai saber isso de maneira automática. Você vai estar sempre na melhor tributação possível. É muito legal, mas eu sou suspeito para falar, mas... E essa é uma experiência que eu vi logo no lançamento, que quando eu fui testar, eu já vi, eu falei, poxa, esse é um diferencial até na usabilidade, porque você está numa conta de um grande banco, você não tem essas possibilidades. Exato. Não foi pensado isso, até porque lá atrás foi pensado te dar o extrato e não te dar essas facilidades. Aí você entrou num ponto interessante aí da pessoa física, pessoa jurídica e tal. Como vocês veem isso? Porque a gente vê muito empreendedor, né? Somos empreendedores aqui, muitos aqui devem já ter empreendido, e tem aquela história de misturar as contas. Muitas vezes a gente não sabe qual é a conta pessoal, qual que é a conta pessoa jurídica, como isso acaba afetando no business, porque, poxa, se você não consegue saber o que é seu rendimento, o que é rendimento da empresa, você acaba descapitalizando a empresa, utilizando aquele dinheiro de forma equivocada, aí depois você tem uma guia para pagar que não estava agendada ali. Eu acho que tem muito de educação financeira aqui nessa gestão Contabilizei Bem, que dentro da contabilidade, ajudando as pessoas nesse sentido. Queria que você dividisse um pouco dessa experiência que vocês têm tido com misturar as contas, que não é nada legal, a gente sabe, mas que, sim, se for falar, um bom percentual isso ocorre, né? Essa parte ninguém se engane, que a causa número 1, às vezes a gente fala organização, parece uma coisa pequenininha, a organização financeira, vou ter uma planilha lá, acabou, né? Causa número 1 de morte de empresas é desorganização financeira, principalmente relacionada a fluxo de caixa. Quando você tem quando você abre uma empresa, mesmo que você seja um consultor, sempre vai ter um prazo negociado para que você receba, sempre alguém vai pedir um parcelado para você. Então é muito, muito fácil a pessoa, às vezes ela se esquece de cobrar, ela se esquece quanto que ela tem a receber e às vezes, um exemplo clássico que você aconteceu, acaba não tendo essa visibilidade, tem uma conta para pagar da empresa, usa o dinheiro da pessoa física, usa o cartão de crédito, aí vira uma zona. Em geral, a pessoa acaba entrando nisso, é um ciclo, né? E aí, às vezes, grandes empresas, grandes ideias, empresas saudáveis morrem por causa dessa coisinha pequenininha que é a organização financeira. Com a conta da Contabilizei, e ela tem funções que nós criamos também, uma que chama o Cobre PJ, que ela ajuda você a fazer a cobrança. Então, você prestou um serviço, você vai lá e emite um link de pagamento, a pessoa escolhe se ela quer pagar via TED, via Pix, via cartão de crédito, a pessoa escolhe se ela quer pagar parcelado em até 12 vezes, deixar parcelar, e ela tem a opção de antecipação na hora, né? E aí o próprio sistema de maneira automática ajuda na cobrança. Imagina só se você é um freelancer, você emitiu um site para o João, fez um logotipo para o Heitor, e aí não sabe se eles pagaram a terceira parcela, o sistema faz isso de maneira automática. Tá? Então,
o nosso objetivo com o Contabilizei Bem é cada vez melhorando mais a parte de organização financeira, tanto no fluxo de caixa, que é mais ou menos o que a gente chama, e também na separação da PF-PJ. Porque entrar é fácil nesse ciclo, sair é muito, muito difícil. Legal. E, Heitor, assim, quando você vê... Hoje a gente tem uma série de empresas, né, sendo criadas e evoluindo. E como você vê essa evolução? Como trazer, por exemplo, poxa, experiência, quais são as preocupações que um pequeno e médio empreendedor devem ter quando ele fala de contabilidade, quando ele fala de finanças, que são pontos importantes, você vê todo dia. Sim. Eles veem todo dia a contabilidade, que pontos ficam pontas desamarradas. Vocês veem todo dia que, poxa, financeiramente, então que dicas você daria e que pontos você colocaria, que são pontos que você vê hoje que você traria para uma evolução dos próprios empreendedores aí nesse claro. formato? A primeira coisa em relação à contabilidade é que o cara da contabilidade é o cara que está te representando na frente do governo. Então, é ele que está dizendo como é que a sua empresa está indo. Então, a regra número 1 é confiança. E acho que de uma maneira diferente até que os bancos digitais, de maneira injusta, outra hora, pode ser até no evento de um outro painel, né? Eles têm uma fama de serem menos seguros. A contabilidade digital, ela é muito mais segura, inclusive, do que a tradicional, porque você imagina que o único jeito de você automatizar, a Contabilizei tem mais de 50 mil empresas que ela tem, né? O único jeito de você automatizar alguma coisa é tornando as coisas bem padrão e seguindo todas as regras. Então, se chega algum cliente e fala o seguinte, olha, eu quero fazer aqui alguma manobra tributária, a gente não faz, a gente não trabalha com esse cliente. Então, sempre escolham algum contador, não pelo relacionamento, não pelo preço, até porque nós somos o mais barato, mas algum contador em que você confie. E a contabilidade digital oferecida pela Contabilizei não tem como ela não ser a melhor do mercado, senão nós não conseguiríamos escalar, nós não conseguiríamos ser uma empresa atendendo 50 mil clientes com um NPS altíssimo, vocês podem olhar, um dos maiores do mercado. Na parte financeira, a grande dica é essa. Utilizem as ferramentas que são disponibilizadas para vocês, como no caso, por exemplo, a conta. Separem muito bem o PF do PJ, a Contabilizei ajuda vocês a definirem o que a gente chama do Prolabore. Então, nós calculamos o fator R é discutido junto com o empreendedor, do tipo, qual é o melhor que eu preciso colocar de Prolabore versus a retirada de lucros para que eu pague a melhor tributação, a menor tributação, né? E o controle do fluxo de caixa, que nós temos as ferramentas todas para ajudar isso. Então, se vocês fizerem essas três, a chance de falhar é muito, muito baixa. E, de novo, muita empresa muito boa, com muito potencial, fecha por causa dessas coisas que não deveriam fechar. Nós deveríamos ter muito mais empreendedores se a gente tivesse isso mais disseminado. Sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que a gente sempre contador aquele mal necessário. E eu acho que vocês trazem a gente tenta transformar em uma ajuda. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né? Quem nunca falou, poxa, eu preciso do contador para isso, eu preciso do contador para aquilo. E aí, assim, nunca assim, poxa, eu vou acionar meu contador no momento feliz. Vai sempre acionar a partir do momento que você está devidamente organizado, muda de figura. Isso. E aí você tendo organizado contabilmente, financeiramente, eu acho que você consegue dos dois lados ali. E aí, Heitor, assim, experiência, esse mercado especificamente e de PMEs aí, né? Então, assim, o que você vê de evolução, de próximos passos, não só da contabilidade assim, mas da Contabilizei Bem, essa evolução do Contabilizei Bem, que eu acho que tem muita coisa legal que ainda pode ser feita, óbvio. Vocês já resolveram uma série de fatores, deixando, assim, muito à frente do que tem no mercado. E até, assim, uma das perguntas era assim, como vocês se diferenciam do mercado? Eu acho que o que a gente conversou até aqui já mostra isso. Mas como você vê de evolução, o que são coisas novas, o que vocês pensam, coisas para que a gente possa até começar a entender um pouco melhor desses próximos passos e por aí vai. Eu acho que o principal ponto, que até é muito mais do que eu falar aqui uma feature ou outra, é como que a Contabilizei se posiciona. A Contabilizei, ela acaba ganhando a receita dela, prestando o serviço de contabilidade. Então, todo produto que a gente coloca, seja um banco, seja um plano de saúde, nós temos produtos de plano de saúde, que é uma das dores do empreendedor, ele fala, cara, saí de um trabalho CLT, estou sem plano de saúde. Nós temos uma consultoria para ajudar ele a escolher o melhor produto.
todos os produtos que a gente coloca, eles sempre têm essa preocupação de eu estou pesando a vida financeira do meu cliente ou eu estou ajudando o meu cliente? Por que isso? Imagina que eu pego e vendo um plano de saúde para ele ou vendo um crédito, tá? Eu vou dar um crédito para ele em que ele vai virar uma bola de neve e ele acabe depois não conseguindo perdurar. Em última instância, eu perco a contabilidade. Então a Contabilizei, ela quer que a pessoa continue dentro da Contabilizei, pagando o serviço de contabilidade, que é 10 vezes mais barato do que um contador tradicional, até 10 vezes mais barato que um contador tradicional, e os outros produtos eles são para ampliar a vida dessa empresa. A gente quer que a gente adora perder cliente quando o faturamento deles ficou tão grande que a gente fica até mais interessante de contratar uma pessoa para fazer a contabilidade interna. Esse é o nosso churn positivo. Agora, o churn, quando a empresa ela acaba fechando as portas, o empreendedor desiste, esse churn é o que a gente odeia de todas as maneiras. E aí, todos os produtos que a gente coloca, vou dar alguns exemplos aqui simples. Nós temos na base pessoas, muitos freelancers. Então, quando a pessoa está no regime CLT e ela tem algum problema, alguma doença, uma tendinite, ela pode ficar afastada. Quando a pessoa é um freelancer, ela não pode, mas existem seguros para isso, que muita gente não conhece. Um seguro que chama DIT, Diária de Indisponibilidade Temporária. Custa baratinho, acho que, dependendo de uma pessoa de uns 30 anos, acho que R$ 49,90. Você paga isso, se você tem um problema, você pode ficar sem trabalhar por um tempo, é como se você estivesse no regime CLT. É uma das coisas que a gente quer botar no Contabilizei Bank, sempre na conveniência de, olha, liga, desliga, quero ligar o DIT. Ligou, a pessoa está protegida. Então é sempre naquela linha de manter a continuidade da empresa e que o empreendedor floresça. Acho que esse é o nosso maior diferencial e todos os produtos vão ser nessa linha, vocês podem ter essa garantia. Que vira um parceiro, né? Assim, de novo, Exato. assim, é um parceiro. Um sócio positivo. Um sócio positivo, eu acho que assim, muitos dos pontos que vocês já conhecem, preocupações que vocês já viram com outros clientes, podem ser incorporadas em novas empresas sendo criadas, né? E vocês viram um pouco disso. Agora, Heitor, mudando um pouco para Banking as a Service, para toda essa estrutura. Aí muitas empresas hoje estão criando Banking as a Service e vocês tiveram casos de sucesso da implementação ali. Casualmente com a Doc, mas poderia ser outro player. A gente está aqui falando de possibilidades no mercado aqui. E aí, assim, quando montaram um Banking as a Service, quais foram os desafios principais que vocês viram ali na Contabilizei? Porque a gente falou dos desafios da Contabilizei, auxiliando a contabilidade, integrando e por aí vai. E vocês tiveram um desafio também dentro da empresa, que foi, primeiro, escolher um provedor de Banking as a Service, que é muito mais do que uma simples escolha, é um casamento. É um casamento de longo prazo aqui, é trabalhar junto com essas pessoas, é ter esse relacionamento que a gente tem aqui hoje, que a gente está mais de um ano juntos. E aí, entender um pouco como você viu, assim, quais os desafios principais para evoluir. Eu tenho uma empresa, quero montar um Banking as a Service e eu tenho um case da Contabilizei que foi bem sucedido ali. Quais são os desafios principais e o que vocês olharam nesse momento para fazer essa evolução? Eu vou dividir em duas etapas. Primeiro da parte da decisão de montar um Banking as a Service e depois da parte do relacionamento com a Doc, né? A primeira parte de como montar um Banking as a Service, a primeira coisa que você tem que ver é qual o problema de fato você está resolvendo. Então, se você for chegar e falar, olha, eu vou montar um banco digital e eu vou fazer marketing digital, eu vou contratar um influenciador para ele fazer e a pessoa vai abrir a conta e vai ter comigo. A chance disso acontecer é muito baixa. Então, o primeiro case que a gente teve aqui de abertura de alguma conta, no caso conta cartão de maneira digital via um mobile app, foi em 2013, 14 com o Nubank, depois acabou evoluindo, enfim. A chance de você conseguir uma diferenciação nessa linha é muito, muito baixa. Então, você tem que entender o problema. O problema se resolve, em geral, em nichos, né? Então, qual é o nicho que você está querendo atender? Então, no nosso caso, foram as pessoas que precisavam de contabilidade. A pessoa pode falar, olha, eu vou investir no mercado de health. Então, eu tenho, sei lá, médicos que recebem de um hospital grande, enfim. E a outra é o quanto você, de fato, vai conseguir integrar com alguma jornada, que é essa linha de Embedded Finance, que é onde ainda existem muitas oportunidades aqui no mercado. Então, essa é a parte do poder de decisão. A outra coisa, isso às vezes é muito complexo, mas pense depois mais para frente, por mais motivado que você esteja, se você usaria. As pessoas falam, não, vou fazer uma pesquisa de mercado, mas pensa você mesmo, de maneira isenta. Você usaria? Se coloque naquela condição. Esse é o principal. Na parte da Doc, eu acho que
Você sim foram um parceiro, nós fizemos uma análise de mercado bastante aprofundada, você lembra que nós fizemos um scorecard e etc. E eu vou te falar, a Contabilizei foi um dos clientes mais detalhistas que a gente teve ali, reuniões com o Heitor e o time dele. Tem outros players parceiros, podem dizer, mas e assim, é um detalhe do bem, não é assim, sim. Ele te leva ao limite do que a Contabilizei precisava para a gente trabalhar. Então a gente lembra bem disso e até dando suporte nisso em todos os pontos ali, né? Legal. Mas o ponto principal, João, acho que foi a parte do relacionamento mesmo. Eu acho que você nota que depois que a gente analisa todos os pontos lá, quando você adota de fato uma postura de que aquela outra empresa é uma empresa como a sua, em que ela precisa ter sua margem de lucro, ela precisa ter um negócio lucrativo, ela tem que ver um potencial na tua parceria, as conversas ficam muito mais fáceis. A gente vê muita empresa em que ela acaba tratando o fornecedor ou fazendo aquela escolha do fornecedor como um mal necessário. Tenta espremer o fornecedor, é como se não enxergasse. No fundo, acaba sendo uma relação pessoal, mesmo sendo duas grandes empresas. Então, você não enxerga o outro, não enxerga a necessidade do outro. Então, acho que você pode, inclusive, talvez confirmar que o relacionamento sempre foi muito aberto. Foi do tipo, olha, eu não quero fazer a migração do Pix porque eu não preciso, eu não quero passar meu cliente por isso. Então, aí você, puxa, mas eu preciso fazer essa migração, não posso manter essa estrutura e etc. Então, essa parte de kimono aberto, como a gente fala, e sabendo que nós temos pessoas que entendem do mercado, pessoas de mercado aqui que fundaram a DOC, foi fundamental. E eu recomendo fortemente qualquer pessoa que esteja querendo abrir um Bank as a Service que faça esse due diligence, que conheça com quem você está lidando, saiba o background da empresa, a capacidade da empresa, antes de tomar uma decisão. Porque depois migrar é muito difícil, é um casamento, como você falou. E litigioso, se você precisa quebrar. Exato, então, exato. Nós estamos muito satisfeitos, inclusive, com e eu acho que dos processos também, assim, eu sempre falo, né, assim, os processos de evolução junto com clientes, os clientes se tornam parceiros, né? Exato. O primeiro, assim, é um primeiro contato frio e você vai evoluindo, mas eu acho que tecnicamente também a gente se acertou bem. Eu acho que a gente tem um ponto interessante na DOC, os projetos que a gente prioriza são projetos que a gente também acredita. Perfeito. Né? Então, assim, a Contabilizei é um projeto que a gente... Contabilizei bem, que é um projeto que a gente acreditou desde o começo ali e por aí vai. Eu acho que esse é um dos fatores super positivos aqui. Eu não sei, Heitor, se você tem mais algum ponto que você acha interessante do Contabilizei Bem, que você acha interessante dividir aqui dessa evolução, desde escolha de modelo, desde para quem eu vou atender, como eu vou atender, quais são as features, quais a experiência, porque a gente passou aqui, acho que a gente passou em vários pontos importantes. Fala, poxa, qual o público-alvo, qual a questão da experiência, por que ele escolhe Contabilizei Bank versus outras contas digitais, como vocês analisaram para justamente a escolha do provedor ali. E eu acho que, mas assim, a gente do outro lado aqui da DOC, a gente vê essa análise, mas acho que tem muitos mais pontos que vocês, quando estavam no dia a dia ali, né, o famoso skin on the game, sim, vocês viram coisas que vocês precisaram amarrar ali, né? Então eu queria que você também contasse um pouco disso, né, de como, assim, pontos que, assim, às vezes as pessoas não percebem, mas operacionalmente, para fazer uma conta de sucesso, você precisa desses requisitos, desses pontos, pensar nessas coisas, né? Claro. Eu queria salientar 2 pontos bem rápidos que eu acho que a gente não cobriu, tá? Mas são muito rápidos. O primeiro é invista em arquitetura de tecnologia. Pode parecer meio estranho e às vezes o pessoal pode enxergar isso como uma coisa burocrática. Puxa, vai demorar um tempão, vou documentar, vou parar para pensar, estruturar e etc. Eu não sei se você lembra, mas da assinatura do contrato até a primeira conta aberta nós levamos 65 dias. Então esse é um ponto que às vezes passa um pouco desapercebido, o pessoal quer lançar muito rapidamente, enfim, com as datas que eu falei, acho que foram absurdamente rápidas. Né? Isso, exatamente. Assim, eu até esperei você falar, porque exatamente assim, o ponto que você, eu acho que o processo em si foi muito um processo caminho feliz entre as duas partes, porque a negociação fluiu bem, o contrato fluiu bem, óbvio, tinha sempre pontos que a gente precisou organizar ali, mas foi depois que teve o kickoff, vocês foram um exemplo de como integrar rápido, colocar no ar rápido com toda essa experiência embutida.
Porque não era simplesmente colocar uma aplicação no ar, uma aplicação super simples, uma aplicação sem features, ou por aí vai. Tinha uma série de pontos. Então, acho que esse ponto, sem dúvida nenhuma, vocês foram um exemplo aqui de como colocar a conta rápida de uma forma não trivial. Perfeito, né? Até colocando complexidades no processo. Sim. Só para finalizar aqui, João, um ponto também tem a escolha os parceiros certos. A gente não consegue alguns pontos, por exemplo, tecnologia, desenvolvimento mobile app, etc. E tal, nós escolhemos os parceiros certos. Temos um aqui, mas eu não vou citar porque não me deu brinde, brincadeiras à parte. Está ali no canto. Mas e o último ponto que eu queria comentar é da parte de resiliência, que é do tipo, não importa o quão bem você faça, sempre vão aparecer problemas. Tá? Então, durante o lançamento aparece um problema e etc. E quando você já tem um certo grau de experiência, você sabe que eles vão ser resolvidos e vai ficar tudo bem no final. Mas é normal, quando você está fazendo pela primeira vez, achar que acabou o mundo, tomei a decisão errada. Então, tenha resiliência, confie no processo que você fez antes de escolha, porque você deu o seu melhor, fechou com uma empresa que tem todo o background e conhecimento e vai acabar solucionando, que foi o que aconteceu no nosso caso com os prazos que a gente comentou. E eu acho que vocês tinham uma pressão adicional, né? Que tem, não adicional, mas todas as empresas são investidas e vocês têm investidores que, assim, desde o começo queriam muito que esse processo se concretizasse com metas agressivas em que vocês precisaram, obviamente, se organizar para atendê-las, né? Que eu acho que é um grau de complexidade, porque você está pensando, poxa, o que eu vou atender do meu cliente, como eu vou chegar até ali e como do outro lado eu vou dar o respaldo que o meu business plan ele apontava para, né? Eu acho que esse é um ponto de validação. Vocês tiveram assim, até chegando, a gente vai chegando no final aqui, porque assim, muitos dos pontos a gente colocou. Mas vocês tiveram momentos de validação, assim, logo depois de lançar, que vocês olharam e falaram, meu Deus, será que esse era o caminho mesmo? A gente fez tudo tão direitinho. Eu acho que assim, a gente sempre passa por isso, mas eu acho que é interessante ter uma visão tua aí. Poxa, será que eu fiz... Será que faltou alguma coisa aqui que eu preciso pivotar, mexer alguma coisa? Momentos de aflição, né? Sempre tem, né, João? Você sabe que sempre tem uma coisa ou outra, mas eu te confesso que, dado o nível de planejamento que a gente fez nesse projeto mesmo, foram muito, muito poucos. A gente sempre acabou operando, nesse caso, mais rápido do que a gente tinha planejado. O resultado acabou chegando mais rápido do que a gente estava pensando. A qualidade e a percepção dos nossos clientes foi maior. Tivemos alguns percalços na operação depois, acho que a grande parte do crescimento que a DOC estava fazendo alguns investimentos, mas acabou não tendo. Foi, eu acho que o projeto em que eu menos tive dor de barriga dos que eu tive o prazer de participar. Né? Pô, que ótima notícia. Então, assim, mostra que, assim, quando a gente falou aqui no começo, né, o nível e o grau de planejamento que vocês tiveram, e o nível de detalhe que vocês tinham, e aí, assim, os próprios parceiros aqui que estão junto vivenciaram isso também, acho que foi fundamental. Heitor, assim, aqui para a gente finalizar, aqui, tem alguma mensagem que você queria passar, assim, do Contabilizei Bank, essa evolução, estruturação, Banking as a Service, o que você coloca aqui para a gente como aprendizados e coisas legais para a gente levar para casa hoje e pensar, né, e voltar com mais conteúdo assim, para a gente. Então, se você tiver insights aí que você queira dividir com a gente, são muito bem-vindos para a gente terminar aqui. Eu acho que tecnicamente não tem mais nenhum, a gente cobriu quase tudo, né? Mas o que eu diria é essa questão mais social que a gente tenta trabalhar aqui. Quando você olha aqueles números e fala que o Brasil é um dos piores países para se empreender, que é muito difícil você abrir uma empresa e etc., como que uma iniciativa desse tipo, em que gera lucro, uma empresa bastante grande, investida por vários fundos, ela consegue transformar uma sociedade e tornar o empreendedorismo muito mais fácil. Então, acho que essa é uma coisa que dá gosto da gente trabalhar e nos move lá sempre ficar criando as melhores soluções. Pô, muito legal, Heitor. Heitor, queria te agradecer demais assim, esse espaço aqui nosso aqui na Febrabantec. É um espaço que a gente traz parceiros, assim, parceiros como o Faico, o Único, e a Contabilizei está dentre os nossos grandes parceiros. O case é muito legal, como a gente falou desde o começo. Essa evolução, a gente acredita muito nos nossos parceiros e a gente quer, obviamente, que nossos parceiros tenham o melhor caminho possível. Então, esse é um processo que a gente traz junto aqui.
Queria agradecer demais a presença aqui, contar um pouco da história, contar um pouco dos perrengues, contar um pouco de como evoluiu. E assim, parabéns mais uma vez pelo sucesso do Contabilizei Bem. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado.